Boa tarde, pessoal. Então, hoje vamos para mais uma revisão do conteúdo de Estratégias do Uso Sustentável dos Campos Sulinos. Bom, a revisão do conteúdo de hoje vai ser sobre os níveis de intensificação do uso dos campos sulinos. Bem, esse conteúdo ele foi tratado a partir do dia 16 de março a 15 de outubro. Então, por isso que estou mandando essa revisão para vocês. Ele foi, então, tratado de forma remota. Bem, então, basicamente, existem 5 níveis, né? Só que o nível 1, ele não pode ser chamado de um nível de intensificação, porque o nível 1 é o que ocorre naturalmente nas nossas pastagens, principalmente quando se fala em pastagens naturais, né? Então, é um manejo coerente, é um manejo que ocorre no dia a dia, sem realizar nenhum tipo de controle da oferta, número de animais, carga, adubação, calagem, sem nenhum tipo de controle. Então, quando a gente fala em nível de intensificação e fala em nível de intensificação 1, vai ser esse aqui, onde a gente vai partir da produção inicial, que era sem nenhum tipo de manejo, que se produz então em torno de 60 a 70 quilos de animal por hectare ano, para uma produção que passa de 140 a 200 quilos de animal por ano. Bem, e o que vai fazer? Qual é a excelente tecnologia? Qual é a diferença disso tudo, né? Muito bem, simples. Aqui, nesse nível, então, no nível 2, simplesmente se faz o ajuste de carga, a manipulação dessa estrutura. Esse ajuste de carga está relacionado com o quê? A minha disponibilidade de massa de forragem, quilos de matéria seca por hectare, isso ajustado para minha carga animal, para ver quantos quilos de animal para consumir aquela minha massa de forragem. E quando eu falo em manipulação da estrutura, além da estrutura, né, que são dosséis diferentes, touceira, também aqui vai estar relatado o crescimento desse pasto, o crescimento do campo nativo, que é formado por várias espécies ao longo de um ano. Então, você sabe, a gente já falou isso em aula, que existem épocas do ano que essa produção ela difere, né? Existe maior taxa de acúmulo, uma maior produção de massa de forragem, assim eu vou ter uma maior disponibilidade de massa de forragem. Tendo uma maior disponibilidade de massa de forragem, eu posso aumentar ou não a carga animal, né? E esse ajuste de carga, será que tem um custo tão grande assim para o produtor? Ele vai ter que saber mais ou menos o peso dos animais, né, que ele tem na sua propriedade. Se ele dividir por categoria, é melhor ainda. Saber o quanto mais ou menos tem de acumulado de massa de forragem naquele local, naquele piquete, naquela área, né, que ele vai colocar os animais. E saber, isso a gente consegue adquirir, né, por alguns artigos científicos, o quanto que cresce, né, por mês, que a gente conhece então por taxa de acúmulo. Então, o que a gente tem que saber como principal conceito para se fazer, se chegar a esse nível 1 de intensificação, é o conceito de oferta de forragem. Então, a oferta de forragem é a expressão da relação entre a quantidade de pasto, então eu falo em quantidade de pasto, é quilos de matéria seca por hectare, e a quantidade de peso animal, quilos de peso vivo, quilos de animal, né? É um conceito análogo onde que é inverso, ele é inverso à pressão de pastejo, que é a quantidade de animais pela quantidade de pasto.
Existem diversas formas de expressar a oferta de forragem. Pode ser por dia, como proporção de peso vivo ajustado para um período de tempo, geralmente de um mês, ou instantânea, que a variável tempo é desconsiderada. Então, da passagem do nível 1, representa o que se observa nas propriedades médias da região, ou seja, uma produção líquida, então, de torno de 70 kg de peso vivo por hectare por ano. A passagem, então, desse nível 1 para o nível 2, que é uma produção, então, variando de 200 a 230 kg de peso vivo por hectare por ano, resulta apenas do correto ajuste da carga animal em função do que? Da disponibilidade de forragem. Então, saber o quanto eu tenho naquele local, o quanto vai ser produzido durante aquele mês e o quantos animais eu vou conseguir colocar naquele local para consumir esse pasto, a fim de suprir as exigências daquela categoria que eu estou adicionando ali. Então, sempre que as condições climáticas determinem maior produção de pasto, a carga animal deve aumentar. Ou seja, se as condições forem adversas, a carga animal deve diminuir. Isso tem relação, então, com a produção. O pasto, as espécies que compõem o campo nativo, elas não produzem exatamente a mesma quantidade de matéria seca ao longo do ano, né? Há uma variação. Então, isso a gente tem que saber, a gente tem que entender essas pequenas variações que ocorrem. Então, até aqui, até tu passar para o nível 2, que é 200 a 230 quilos de produção de peso corporal por ano, então até aqui é possível triplicar a produção a custo zero. Então, de 70 quilos, a gente passa para 210, 230 quilos, sem desembolsar nenhum centavo. Claro, a gente vai ter que ter, se não tem uma balança, tem uma trena para pesar esses animais. Massa de forragem, a gente aprende a fazer massa de forragem. Existem agora réguas, né, no mercado que tu chega lá, coloca a régua, ela vai dizer, se a tua altura tá assim, se a coloração do teu pasto tá assim, isso quer dizer que tu tem X% de matéria seca com tal produção, produzindo 1.000 quilos de matéria seca, 1.200 quilos de matéria seca. Então, a passagem do nível 1 para o nível 2 é obrigatória, pois resulta apenas do quê? Do adequado manejo da carga animal, dependendo apenas do controle da disponibilidade de pasto, a disponibilidade de comida que eu vou ter para esse animal. Esta é a chave do manejo de qualquer pastagem, seja ela cultivada ou nativa. Então, independente se for campo nativo, se for uma pastagem de azevém, a gente tem que saber o quanto que tem de matéria seca nesse hectare, ou nesse piquete. O quanto produz, o quanto acumula por dia, o quanto eu vou poder ofertar para os animais. E sabendo a oferta por dia de matéria seca, a gente sabe o quanto que o animal dá para fazer uma base de 3%. Depois a gente vai ver mais para frente de 10 a 12% a oferta, né, para 100 quilos de animal, para ter disponibilidade de pasto, né, ofertar então alimentos para fim de suprir as suas exigências. Então tudo isso é simples, né? Então implementar alternativas que apliquem desembolso do capital para aumentar a disponibilidade de forragem, como adubação, uso de pastagem cultivada, suplementação, somente vai ser viável quando o produtor dominar a colheita dessa forragem adicional produzida, ou seja, saber adequar a carga animal à disponibilidade de pasto. Depois que ele souber essa etapa, né, de regular produção de pasto, oferta e o quanto o quanto de animais você pode manter naquele local, assim você vai poder passar então para os outros níveis. Então, o ajuste da carga animal em função da disponibilidade de forragem vai ter um efeito
sobre a produção animal. Então, seja qual for o tipo de pastagem, natural ou cultivada, essa primeira e fundamental capacitação que o manejador de pastagem deve dominar, ajustar a carga animal em função da disponibilidade de pasto. Significa controlar o nível de oferta de forragem. A massa de forragem seca deve ser sempre relacionada ao tamanho corporal do animal, ou seja, seu peso, pois a capacidade de ingestão vai variar então em função do seu tamanho. A capacidade de ingestão diária de matéria seca de um bovino é cerca de 3% do seu peso corporal, peso vivo. Um bovino de 300 quilos, então, vai consumir diariamente cerca de 9 quilos de matéria seca. Então, é consumo. A forragem necessita ser colhida pelo animal e vai variar com o quê? Pastagem muito baixa, com uma altura de 5, 7 centímetros, vão limitar o consumo. Como que o animal vai conseguir fazer um bocado eficiente se a altura da tua pastagem é baixa? Então, vai realizar pequenos bocados. Vocês acham que ele realizando pequenos bocados, fazendo a apreensão de massa de bocado pequena, ele vai aumentar ou vai diminuir o tempo de pastejo? Imaginem, pegando pouca quantidade de comida. Se ele vai ter que consumir ao final 20 quilos de forragem, né? Quanto tempo ele vai ter que ficar pastando para conseguir saciar as suas necessidades? Então, esse tamanho do bocado, em relação então a uma pastagem muito alta, o bocado é maior. Ele vai lá, vai conseguir fazer uma apreensão maior. Com essa apreensão, pense em uma estrutura de pasto, né? Com maior quantidade de matéria seca. Ele vai lá, vai fazer o bocado, vai pegar mais massa. Se tiver então uma pastinha bem baixinha, ele vai lá fazer um bocadinho, né? Esse bocado vai captar pouca massa de forragem. Então, com esse bocado pequeno, com pouca oferta, uma altura baixa, ele vai utilizar muito tempo do dia realizando o pastejo, né? Para conseguir ingerir um alimento para suprir as suas necessidades. Influenciando no desempenho desse animal, né? Por conta desse tempo de pastejo, pela quantidade reduzida de oferta, né? Tudo isso influencia. Tem uma maior disponibilidade de forragem diária para o animal, é influenciado, né, pela estrutura. Essa estrutura do pasto vai ter que possibilitar uma adequada ingestão. E se essa estrutura do pasto disponibilizar uma adequada ingestão, o desempenho desse animal também vai ser melhorado. Porque então, um animal que pode comer de boca cheia, ele pode também selecionar o que comer. Se ele tem uma disponibilidade grande de tipos e espécies diferentes, com estruturas diferentes, ele vai poder selecionar partes da planta que vão ter maior nutrientes. Quais são as partes da planta que tem maior nutrientes? As folhas, né? Então, entre uma touceira que tem mais ou menos folhas, ele vai selecionar a touceira que tem mais folhas, menos hastes, né? Então, o máximo consumo por animal é atingido quando não há mais limitação física ao consumo e quando o animal tem a máxima possibilidade de seleção da sua dieta. Então, quando a gente fala em máxima seleção, ele vai fazer o caminhamento por esse piquete. Ele vai ter, se é 3% de ingestão de matéria seca, 3 vezes 4, são uma oferta de 12, né? Então, ele vai poder consumir, ele vai selecionar partes e gerando, então, um desempenho apropriado, mais eficiente. Ainda que para aumentar a oferta de forragem por animal, temos que diminuir, né, o número de animais por hectare. Isso, às vezes, não vai acarretar em prejuízo no ganho por área,
porque esse animal vai estar selecionando e vai estar ganhando mais eficientemente peso do que você botar mais um animal e eles terem que ficar mais tempo selecionando, pastando. Vai aumentar a carga, né? Mas a produção às vezes não vai compensar. Então aqui a gente tem esse gráfico que é a otimização, né? Então, ó, é o efeito do nível da oferta de forragem sobre o desempenho de novilhos em campo nativo. Então, aqui a gente tem a disponibilidade de forragem, a massa de forragem residual e a carga, né? Quilos de animal por hectare. Vocês observem que o ápice entre ganho médio diário desses animais e o ganho de peso por área, ele vai estar em uma faixa de oferta, de disponibilidade de forragem entre 11,5 e 13,5. E tudo isso aqui, essa oferta, esses ajustes a custo zero, porque são só manejos, pequenos ajustes que a gente vai fazer no dia a dia. Então, como um exemplo, se o campo estiver rapado com uma disponibilidade instantânea de 600 kg de matéria seca por hectare, e o ajuste, então, você vai fazer um ajuste de carga desses animais por 30 dias, né? Então, isso significa que teremos uma disponibilidade diária de 20 kg de matéria seca por hectare. Então, 600 que tu achou na tua de massa de forragem instantânea, divide por 30 dias, que vai ser a utilização desse campo. Então, vai ser 20 kg de matéria seca por hectare. Então, essa disponibilidade de matéria seca, temos que adicionar o que a pastagem vai crescer. Porque a pastagem continua crescendo todos os dias. A gente tem que saber o quanto cresce por dia. Então, nesse nível de disponibilidade, ela não vai crescer mais do que 8 quilos. Então, a gente já tem 20 mais os 8 quilos de matéria seca que crescem por dia. Portanto, se somarmos a disponibilidade instantânea diária, a taxa de crescimento por dia, teremos uma disponibilidade de 28 quilos de matéria seca por dia. E se a gente considerar uma oferta, se lembra que a gente falou lá que entre ganho de peso por área e ganho mediário variava entre 11,5 e 13,5. Se a gente considerar, então, uma oferta de forragem de 12%, quantos quilos de animal a gente vai poder manter nesse piquete? Então, 28 é o que eu tenho para ofertar para esses animais. 12 é a minha oferta de forragem. E esses 12% eu sempre faço sempre em cima de 100 quilos do animal. Se eu tenho disponível 28 quilos de matéria seca, eu vou poder manter nessa área um animal com uma média de peso de 233 quilos, ok? Qualquer dúvida nessa questão é só entrar em contato com a professora. Então, aqui foram os primeiros trabalhos que eles realizaram com oferta de forragem, né? Então, eles foram testando diversos valores de oferta de forragem ao longo do tempo. E eles começaram com esses principais, temas, quantidades de oferta. Então, com 4%, 8%, 12% e 16%. Observem aqui nas figuras que a estrutura do pasto se modifica. Olha a quantidade de touceiras aqui no 16%, né? Olhem como está rapado esse campo aqui, com uma oferta de 4%, né? Então, essa oferta 4% foi mantida o ano inteiro, essa 8% mantida o ano inteiro, e daí se teve a produção animal nessas ofertas. Então, várias alterações na oferta ao longo das estações do ano foram testadas pelos pesquisadores. Então, a gente partia daquelas 4, 8, 12, 16, né? Eles começaram a testar. Você lembra que a gente já tinha comentado lá no início que
pasto, o campo nativo, as espécies, elas ao longo do tempo, ao longo do ano, acumulam quantidades diferentes de matéria seca. Então, o que eles pensaram? Em fazer um ajuste diferenciado ao longo do ano, um ajuste de oferta diferenciado ao longo do ano. Então, eles encontraram, então, estavam em busca de melhores resultados, né, de produção animal em cima do bioma pampa, mas os melhores resultados, então, até o momento, têm sido obtidos quando se mantém ao longo do ano uma oferta de 12%. Então, os melhores resultados, os melhores ganhos médios diários foi quando a gente manteve, então, uma oferta para esses animais de 12%. E diminuiu para 8% apenas no período da primavera, porque no período da primavera há uma produção maior de forragem, elas estão em outro período reprodutivo, em outro período, né, vegetativo, então há uma acumulação diferente de massa de forragem que é adequado, então, baixar essa oferta para 8% até para propiciar um adequado manejo para ao longo do ano, né? Então, aqui a gente tem alguns resultados, né, de trabalhos, aqui com as ofertas pretendidas, as originais, né, 4, 8, 12, 18. Dei aqui mantendo 8 e 12, que primeiro se refere, então, à oferta na primavera e o segundo à oferta no restante do ano. Então, 8 na primavera e 12 no restante do ano. Aqui 12 na primavera e 8 no restante do ano. Aqui 16 na primavera e 12 no restante do ano. Então, aqui a gente consegue observar que o ganho, né, desses animais foi superior quando se manteve essa oferta de 8% na primavera e 12% no resto do ano. Então, passando então para a intensificação de nível 3. Então, a gente sabe que o produtor já tem domínio da técnica de ajuste de carga e oferta de forragem. Então, o que a gente pode fazer para melhorar essa produção? Então, como diz aqui, ó, item 3. Então, a gente parte do nível 2, que é total controle da oferta e ajuste de carga, e vai adicionar fertilização com cálcio, fósforo e potássio. Então, só para exemplificar, né, nessa figura que a gente vem tratando em todos os níveis de intensificação, a gente vai partir de uma produção de uma média de 230 quilos de peso vivo por hectare ano para 400 quilos de peso vivo por hectare ano, simplesmente com a utilização de cálcio, fósforo e potássio. Então, a passagem para o nível 3 implica na adição de corretivos e fertilizantes que visa eliminar o principal fator limitante ao potencial das espécies forrageiras. Os custos para avançar para o nível 3 são relativamente reduzidos, uma vez que os resultados até agora obtidos têm demonstrado que a amortização desse investimento pode ser feita em até mais de 5 anos, ou seja, uma única aplicação de corretivo e fertilizante a cada 5 anos. Pense, a gente vai diluir esse custo ao longo de 5 anos. Como vale a pena, né? Às vezes, se fazer um investimento e saber como fazer esse investimento e saber colher os frutos desse investimento. Então, lembrando que para chegar no nível 3, a gente tem que saber com muita destreza e habilidade a fazer o manejo do nível 2. Então, passando agora para o nível de intensificação 4, lembrando, isso aqui é uma escadinha, pessoal. 1, sem nada de ajuste, é o que a gente encontrava lá. 2, ajuste de carga, oferta relativa à massa de forragem. 3,
usou corretivos. E o 4, o que será? Então, o 4, você tem que cumprir todos os requisitos do nível de densificação 3 e adicionar a aplicação de nitrogênio. Então, a gente passa a ter uma produção por hectare, né, quilos de animal por hectare, de uma média de até 700 quilos. 700 quilos de peso vivo por hectare ano, quando a gente chegar, então, ao nível de intensificação 4. Então, um dos elementos universalmente deficiente na pastagem é, nessas pastagens, né, então, que são constituídas por gramíneas, né, é o nitrogênio. Então, nível 4, a gente pode chegar a 600 a 700 quilos de peso vivo por hectare ano produzido, e resulta da aplicação de adubação nitrogenada, além dos demais corretivos e fertilizantes do nível 3, além do ajuste de massa e oferta de forragem do nível 2. Então, portanto, implica em maior desembolso, né? Porque aqui não vai ser diluído a cada 5 anos, você vai ter que fazer mais aplicações, ainda que as quantidades aplicadas tenham sido relativamente baixas em relação ao potencial de resposta das espécies constituintes da pastagem nativa, conforme veremos adiante. No entanto, esse nível de investimento tem permitido alcançar patamares de produção anual de peso vivo nunca antes imagináveis, até 10 vezes há um aumento nessa produção, né? Se nós tínhamos o primeiro nível, né, o nível básico sem nada, 70, chegando no nível 4, 10 vezes a produção, com 700 kg de peso vivo produzido por hectare ano. Então, aqui é a carga animal e ganho de peso vivo por área no primeiro ano e no terceiro ano, em função do nível de adubação nitrogenada. Então, aqui a gente tem a carga animal e o nível 0, 100 quilos e 200 quilos. A gente observa, então, um aumento na produção, tanto na carga animal como no ganho médio diário desses animais. Porque você está ofertando, você está alimentando essas espécies, né? E elas estão alimentando o animal. Tem que pensar que tudo é um ciclo. Tudo que vai, literalmente, volta, né? Então, chegamos no último nível de intensificação, que é o nível 5. Bem, a gente já tem um adequado manejo da massa de forragem e oferta, a aplicação de corretivos de calcário, fósforo, potássio, adubação nitrogenada. A gente já tem toda uma estrutura diferenciada dessa pastagem. E o que falta agora? Introdução de espécies de inverno. E a introdução dessas espécies de inverno vai melhorar a disponibilidade de forragem e a quantidade nutricional, né, ofertada para esses animais. Então, aqui, o nível 5, né, é a sobressemeadura de pastagens hibernais. Com essa ação, claro, sim, depois de seguir todos esses níveis, né, tu chegar no nível 5, tu vai poder conseguir uma produção de quilos de animal por hectare ano de até 900 quilos. Então, já o nível 5, além de eliminar os fatores limitantes relativos à fertilidade do solo, aproveita essa correção química que a gente já fez lá, né, para adicionar ao campo espécies cultivadas no inverno. Altamente exigente em fertilidade do solo, mas que possuem mecanismos fisiológicos que lhes permitem crescer, mesmo quando as condições de temperatura limitam o crescimento da maioria das nativas de verão. Então, a gente vai estar dando maior oferta de forragem para esses animais, né? Ofertando maior quantidade de forragem numa época em que as espécies do nosso campo nativo, que vão ter uma maior produção lá na primavera, verão, estão com uma baixa produção no inverno. Então, aqui
só uma fotinho para exemplificar, né, a introdução de espécies forrageiras sobre a pastagem natural. E aqui um gráfico, né, e uma figura e uma tabela que traz então os efeitos dos tratamentos impostos à pastagem natural na região da campanha, sobre o ganho médio diário e sobre o ganho por área no período de recria. Então, pastagem natural com adubação e pastagem natural melhorada. E aqui tem os ganhos que esses animais, né, obtiveram ao longo do tempo. Bem, pessoal, então, se vocês ficaram com alguma dúvida a respeito dos níveis de intensificação, é só vocês, então, mandarem algum recado pelo Siga, agora que a gente tem o nosso grupo lá no WhatsApp, né, do Campus Solinos. Ficaram com alguma dúvida nos níveis de intensificação, é só falar lá, perguntar lá, ok? Então, um abraço a todos, até a próxima.